Vou fazer uma pergunta para vocês dois. Até vou puxar que você está morando lá nos Estados Unidos e tem vários decretos que o Donald Trump não para de assinar. Recentemente ele falou do BRICS. Parece uma brincadeira. É ideológico? Mexe com a economia? Porque o que ele falou é o seguinte: esses países aí, o Brasil, a China, né, Irã, vão mexer em ter a moeda própria? Beleza, eu vou taxar 100% vocês. É barulho? Você acha que isso daí mexe ou não com a economia? A situação BRICS, Estados Unidos, e se a gente depende realmente dos Estados Unidos, eles não estão nem aí com a gente? Não, lógico que depende. A gente depende muito dos Estados Unidos, o mundo depende dos Estados Unidos. E assim, esse negócio de moeda, qualquer moeda ser contra o dólar e dar certo, pode ser que daqui muito tempo, porque agora 70% da dívida do mundo é em dólar. Então não tem como você mudar de repente para uma moeda. Só que o Trump quer evitar é justamente esse escoamento para um bloco que é anti-americano, que seria o bloco Rússia, China, Brasil, Índia, África do Sul, e Irã. E assim, não é só um bloco anti-americano, é um bloco em que países... É ideológico, né, econômico, socioeconômico, mas ele tem financiadores de terrorismo. A gente viu o Geraldo Alckmin ali sentadinho do lado de lideranças terroristas. Eu até fiquei pensando que sabe o míssil do Pica-Pau que estava ali porque o cara foi explodido, né? A liderança do Hamas lá. Eu pensei, nossa, doutor Geraldo, onde que você foi se meter? Porque deve ter passado ali no míssil, sabe? Deve ter passado. Eu falei, cara, o que ele tá fazendo lá? Deve ter sido naquela foto, né? Aquela foto. E assim, o Trump tá vendo isso, tem muita gente ali que odeia a própria instituição América, que quer ver os Estados Unidos sucumbirem, e ele não vai tolerar isso, entendeu? Ele já veio com uma outra cabeça no segundo mandato de que, assim, não tem mais brincadeira. Ele deu uma entrevista antes das eleições mesmo pro Tucker Carlson, né, que era ex-âncora da Fox News, dizendo que ele estava muito preocupado com a perda da hegemonia do dólar no longo prazo, que já havia esse movimento, ele se preocupava com isso, e aí ele pensa a longo prazo. Ele fala, olha, até agora não tem moeda que é substituível, mas China, Brasil, Rússia estão fazendo um movimento para tentar substituir o dólar. E uma parte da força norte-americana vem pelo fato do Estados Unidos, exatamente, de emitir dólar e ser reserva de vários países, né? Então, por conta disso, o Trump começa a agir estrategicamente, justamente para não perder essa força. Muito bom. Mas nesse sentido, muita gente fala da ligação dele, o interesse dele em criptomoedas. Inclusive, há a possibilidade dos Estados Unidos ter reservas em criptomoeda. Vocês acham que isso fortalece ou enfraquece o dólar? Eu acho que pode fortalecer no sentido de que, se você tem essa diversificação de reservas, se for bem feito e pensando em cripto no longo prazo, como fizeram outros locais, como El Salvador, pode fortalecer, porque você tem ali um outro tipo de lastro, porque o lastro, na verdade, da moeda fiduciária é a confiança nos Estados Unidos, né? E aí você tem uma possibilidade de fortalecimento dessa confiança, se há corte de gastos, se você consegue ver um esforço porque os Estados Unidos também tem um problema grave, né, de fiscal. A diferença é que eles têm um juros pequeno e eles são a reserva mundial. Então todo mundo... A dívida dele é muito alta. 34 trilhões. É uma dívida muito grande. Só que as pessoas comparam Brasil e Estados Unidos e não dá para comparar uma coisa com a outra. 34 trilhões de dólares. É que a dívida, ela está falando que a dívida PIB americana é maior que a brasileira. Não dá para comparar um país subdesenvolvido com os Estados Unidos, que é a reserva internacional de valor. Então, uma reserva estratégica, pontual, em cripto, eu acho que pode fortalecer o dólar e fortalecer os Estados Unidos e não o contrário. O que você acha? Não, eu concordo. Eu acho que não são também moedas concorrentes, né? Até porque você vai ter a reserva em dólar. Boa. Compra do Milei, que é boa. Tem uma dica boa do Milei, que eles acham que o negócio é bom. O Milei tá vendo. Agora, você sabe que é interessante, cara? O negócio que aconteceu na Segunda Guerra, está acontecendo agora de novo. Porque, por exemplo, você vê a guerra, né? Na Segunda Guerra Mundial, o Churchill segurou a bucha. Ficou lá sozinho, né? Na Inglaterra, lá, bombardeado. A Europa toda dominada. Isso, a Europa dominada, tal, ele sozinho ali e tal, não sei o quê, sofreu tal. E ele dizendo que não ia negociar, né? Chegou no final, a Inglaterra, a Grã-Bretanha, né? Foi pro saco, perderam todas as colônias, ficou pequenininho, e quem se beneficiou foi o Stalin e os Estados Unidos, que viraram os negociadores. Agora, o Zelensky, tiraram o Zelensky da parada. Quem está acertando? O nosso querido Donald Trump e o nosso querido
Putin. Os dois estão conversando. Estão na mesa agora. E o outro que ficou lá tomando coisa ficou seguro. Mas qual é a visão do Trump? Como é engraçada a vida, né? A visão do Trump, aparentemente, é assim. Ele acha que ele tem certeza que o maior inimigo deles, inclusive da Rússia, é a China. Então, ele tenta negociar com a Rússia para que esses dois poderes impeçam o crescimento, que já é acelerado, da China como potência. Até onde vai isso é mais ou menos igual quando Churchill se aliou à Rússia, né, à União Soviética, e depois que eles derrubaram os nazistas, ele fez uma operação super secreta chamada Unthinkable, a operação que nunca saiu do papel porque ele não foi reeleito primeiro-ministro. Sim. Mas a operação dele, ele ficou muito sentido de ter deixado os poloneses na mão da União Soviética, que foram excelentes aliados durante muito tempo dele próprio e da Grã-Bretanha, e ele queria depois derrubar o Stalin. Então eu não sei se... Mas ele se ferrou, né? Se ferrou. O Churchill se ferrou. Se ferrou. E agora porque o Zelensky não quer mais eleição. Não tem mais eleição lá na Ucrânia. Falou, não, eleição acabou. Teve algo que passou. Eleição acabou, não tem mais eleição, agora... com papai. Teve algo que passou Apareceu batido. O Trump quer ser o xerifão. Teve algo que passou batido na mídia aqui no Brasil, saiu muito pouco, foi uma declaração do secretário de Defesa dos Estados Unidos, o Rexit. Ele disse basicamente o que o Putin queria ouvir. Falou o seguinte: olha, os 4 territórios da Ucrânia que foram perdidos, mais a Crimeia, não tem volta. E a gente dá uma garantia também que a Ucrânia jamais vai fazer parte da OTAN. Ali ele abriu a rota de negociação. Essa guerra entre Rússia e Ucrânia, com o Trump, na minha visão, não teria ocorrido, não porque o Trump fala grosso, porque iria ameaçar, até porque o outro lado tem arma nuclear em igual quantidade, mas porque o Trump é um excelente negociador, entende a relação risco-retorno e fala assim, opa, essa área não é minha. O Taj Mahal foi um puta negócio bom. Eu não vou escalar porque eu vou jogar a Rússia no colo da China, que foi exatamente o que aconteceu. Tem mais uma coisa, em 2018 ele falou claramente para todo mundo ouvir, para a Alemanha falar, olha, vocês estão dependendo demais do gás e da Rússia. Vocês estão dependendo energicamente e eu estou fazendo um movimento contrário. Eu quero ficar energeticamente independente, e o Biden reverteu essas políticas e aí foi conversar até com o Irã e com Venezuela durante o seu mandato, que era foi uma coisa bizarra, e ele falou, vocês estão dependendo demais, eu gasto um monte de dinheiro para defender vocês e vocês dando dinheiro aí que no final das contas vocês financiaram a guerra. Renata, você gosta do Trump, né? Eu gosto, mas assim, eu não sou uma pessoa cega por ninguém. Não é, esse negócio não tem gostar. Mentira. Essa é do Felipe Neto. É a coruja de Atena. Falando que é a minha tatuagem do Trump. Esse negócio, mas ele faz direito, né? Você vê agora, ele vai nesses eventos porque os artistas não dão moral nenhuma para ele, né? Alguns só. Não, a grande maioria... A grande maioria não. Não dá moral, mas o que ele descobriu esses eventos que... ele foi Super Bowl, agora ele teve corrida lá. Ele faz. Ele foi ovacionado. Foi a primeira vez que um presidente americano em exercício foi nesse evento. É um cara que é um cara do povo, né? Marqueteiro. Eu não sei se é isso, mas ele é um negociador. Ele é um businessman. Então você goste ou não dele, quer dizer que eu vou gostar de todas as políticas, de tudo que ele fala? Obviamente que não. Mas que o cara tem uma visão estratégica. Isso não dá pra no livro dele. Ele coloca os Estados Unidos acima de tudo, né? Quer dizer, ele defende os interesses do povo americano e os valores da sociedade americana. Ele deixa isso muito claro. Eu tô defendendo Mas você povo. sabe que o cara que ensinou foi aquele Roy Cohn, que é o advogado. Você assistiu tem uma história dele? O filme dele? Não assisti. Tem esse filme dele. O filme é basicamente, chama um aprendiz, mas é o que o Roy Cohn foi um advogado, disse que era o capeta do demônio. Inclusive foi o cara que trabalhou, ele era judeu, gay, ele perseguiu o judeu e perseguiu o gay. Esse cara era um demônio, Roy Cohn. Tem vários documentários dele. E o Trump, tudo que ele aprendeu foi com Roy Cohn. Que é o cara... Foi advogado da máfia, o cara de última categoria. Morreu de AIDS também em 86. Gente. E conta essa história desse cara que... O filme ele é cercado de caras. Aquele marqueteiro do Trump também lá. O Stone, o George... Steve Bannon? Não, o Steve Bannon, mas tem o loirão lá, doidão. Stone, como é que é? Stone.
Porra. Pô, o cara que fez o marketing inteiro, você sabe quem é? Um loiro maluco? Eu não lá. sei o nome dele. O Scott Roger Stone. Roger Stone. Bingo. Tem até um documentário do Roger Stone. O Scott Adams. Esse é doido. Gilbert, tudo doido. Escreveu um livro dizendo que o Trump ele tem uma persuasão militar. Tem 3 níveis, né? A persuasão acadêmica, depois o segundo nível mais forte é a persuasão empresarial e depois a militar. Que o nível do Trump é a persuasão militar. Na primeira corrida presidencial, ele convenceu o Partido Republicano inteiro que ele era a melhor opção. Sem nenhum apoio. Você lembra disso, Renato? Não tinha nenhum apoio. O pessoal dava risada. De maluco. Dava risada. Era tipo, sei lá, falar quem que ia ser presidente da República hoje. Mas tem um vídeo maravilhoso sobre isso, que eles fizeram um compilado. Naldo Bene. Donald Trump, quem imagina. Falar quem que seria o... Naldo Bene. Tipo isso. Sérgio Malandro. Tipo o Sérgio Malandro. Mas o Trump não é. Não é. Tô falando, mas pros americanos Pablo Marçal, seria um Pablo Marçal. Pablo Marçal. Pelo amor Faz de o M Deus. de O que você acha do Pablo Marçal? Eu não gosto. Faz o M de Morgado aí. Não gosto. Por quê? Cara, porque ele é um... Como eu posso dizer isso de uma maneira delicada? Pra não ser processada. Olha o corte. Eu acho ele um baita picareta, assim, um oportunista, assim, sabe? Um cara que vai colar... Eu não gosto de gente que não tem valor e princípio definido. Agora eu tô contigo porque isso é bom pra mim agora. Daqui a pouco eu tô com outro porque agora isso é bom. Então ele tem a moral fluida. E eu não gosto de gente com moral fluida. Sei lá, é candidato, presidente. Tá bom, candidato. Não é o meu. Não é o meu. Importante. Gustavo Lima. Ô, Renata, eu gosto muito de você, viu? Gustavo Lima e você. Fala bem. Eu gosto muito de você, você é uma pessoa muito legal. Eu fico triste que você está morando lá. Mas se você estiver feliz. Eu tô feliz. Não, eu venho se de você está vez em feliz, eu quando. também fico feliz. Mas eu fico triste que tantas pessoas bacanas estão morando fora, né? É triste isso aí pra gente aqui no Brasil. Vai sobrar só nós aqui. Vamos fazer o quê, né? Mas é muito bom vir pra cá, pro Brasil, pra pelo menos ver os amigos, a família, vir aqui no Pânico, assar é bom. uma picanha, não tem. Mas felizmente ou infelizmente, né, eu fiz a decisão certa. Tô muito feliz nos Estados Unidos. Boa. Ó, eu vou passar o Instagram da Renata pra você poder seguir ela. Boa. Ela tá lá, mas ela tá direto aqui, conversando com a audiência. Ó, tem 1.200.000 seguidores. Renata.jbarreto. Instagram, @renata.jbarreto. O que está escrito ali? Eu não enxergo. No bio, o link da bio. Vamos ver o link da bio. O que está escrito no link da bio? Sonhadora, Brazilian Living in America. A Partner Faz Group, né, que é a nossa empresa de investimentos. CEO e founder da Cursology com meu marido, que é a plataforma de cursos. 21 anos em finanças e especialista de mercado internacional. Você tá 21 anos já, né? Eu comecei com 18, tô com 39. Então, Você tá lindona, hein? Já. Você tá lindona. Diz que não pode mais falar isso, mas eu quero que se dane. Tá lindona e ponto. E acabou. Não, porque não pode. Ruim seria se falasse que tá feia. Aí era foda. Não pode falar que a mulher tá feia, hein? Tá zoado. Você não pode mais. Imagina. Você não pode mais. Você fala, não pode. Linda. Não eu pode. acho, Mas não claro que eu acho. Isso aí, Emílio. A pauta woke já era. Isso não mudou. É. Eu acho que tá dando uma voltada pro senso comum. Acho que tá voltando.